Salve, salve! Nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre transmissão de imagem sem fio, né? Eu tenho aqui na mesa duas soluções que eu uso, que é dois equipamentos da Holland, que é o Mars 400S Pro e o Cosmo C1, né? E eu vou falar aqui rapidamente um pouco as utilidades de cada um, tá? Eu primeiro comprei o Mars 400, ele chega até 100 metros, 120 metros de distância, tá? Eu já usei ele num trabalho que eu tenho certeza que a gente passou de 120 metros. A gente estava com uma visada limpa, ou seja, aonde a gente estava com o nosso receptor, estava de frente para o nosso transmissor, né? Então, quando você não tem nenhum obstáculo, pô, esse daqui já funcionou para mim. A gente fez o cálculo aproximadamente 160 metros, tá? Ele tem algumas vantagens, cara, que eu acho muito interessante, que é, primeiro, essa possibilidade da gente entrar tanto com SDI, né, quanto com HDMI. Então, se você tem algum equipamento que é só HDMI, você consegue usar nele. Se você tem algum equipamento que é só SDI, você consegue usar ele também, tá? E, como padrão da Holland, ele tem sempre duas cores de referência, né? O vermelho sempre é o transmissor e o azul sempre é o receptor. Então, o transmissor ele vai ficar lá na câmera, né? O vermelho ele fica lá na câmera e o azul ele fica aqui na minha base de corte, né? Eu posso entrar ele numa mesa de corte e receber esse sinal. O Mars ele tem uma questão que ele tem uma latência, tá? A latência do Mars ela é de 0,1 segundos, tá? Ou seja, se você tiver com alguma coisa que é uma ação acontecendo, por exemplo, eu faço muito campeonato de kart. Se eu estou filmando a pista com uma câmera no cabo e aí eu corto para uma câmera que está no Mars, você vai perceber que a câmera do Mars vai atrasar um pouquinho o movimento. Se o cara fez uma curva e você corta no meio da curva, você vai perceber que a imagem do Mars vai chegar um pouquinho atrasada. Então, normalmente eu uso ele por uma câmera solta, uma câmera de entrevista, que não vai me dar um corte de sincronismo com outras câmeras que estão via cabo, tá? Então ele tem essa questão da latência dele. Ele tem uma questão que é muito legal, o que faz ele ser muito usado em publicidade, é que, além dele poder fazer essa transmissão de sinal direto via ele, por cabo, para um monitor ou alguma questão, você pode entrar no aplicativo dele e, pelo aplicativo dele, você conecta até 3 celulares ou iPads, ou enfim, qualquer device que você entrar no software, você consegue receber a imagem também. Isso mais no sentido de monitoração, né? Você não vai fazer uma captura dessa imagem do celular. Isso normalmente a galera usa muito esse equipamento aqui em publicidade, cinema, que é justamente para mandar a imagem da câmera para um vídeo assist, e lá você vai ter o diretor, o diretor de arte, enfim, o produtor de objeto. Cada um vai conseguir estar num celular acompanhando isso, para não ter que ficar todo mundo ali pescoçando em cima do monitor do diretor, tá? Isso é uma característica do Mars que faz ele ser muito usado para vídeo assist, tá? Então, não é todo mundo que usa ele para capturar uma imagem. Muita gente usa ele justamente para fazer ele como vídeo assist, tá? Pô, é um equipamento muito bacana, já me salvou em alguns trabalhos, né? Como ponto positivo, eu coloco aqui essa questão do aplicativo, que realmente num trabalho que você precise ter mais pessoas monitorando aquilo, isso é uma mão na roda, tá? E a questão de valor dele, que, pô, comparado com o Cosmo, ele é quase metade do valor do Cosmo. Então, um equipamento desse hoje em dia, aqui enquanto estou gravando, está custando aí na média uns R$ 3.000, tá? Não é tão baratinho, porém, pô, ele resolve uma questão muito legal de transmitir a imagem e, enfim, acredito que ele tem aqui uma utilidade muito grande para a transmissão. Dando uma pausa aqui rapidinho aqui nesse vídeo que você está assistindo, esse vídeo ele faz parte de um curso de transmissão ao vivo que eu tenho. Você está aqui assistindo uma aula, um pedaço de uma aula, e se você gostou aqui desse conteúdo e tem interesse em
conhecer mais sobre esse curso, clica no botão Saiba Mais, que a gente está disponibilizando aqui, tanto no link da descrição quanto aqui no final do vídeo, para você conhecer esse curso completo. Tá? É um curso de formação de diretores técnicos. Você vai aprender a mexer no VMix, vai aprender a mexer no OBS, vai aprender a fazer orçamento, vai aprender a fazer um fluxograma de equipamentos, você vai aprender também a montar setups de equipamento para poder tomar essas decisões certas, né, com o equipamento certo nos seus trabalhos. Então, continua aí assistindo o vídeo, mas quando chegar lá no final, se você tiver interesse em saber um pouco mais, entra aí na página que você vai ver todos os módulos que tem aqui nesse curso. Mas agora eu vou falar sobre o que para mim é o melhor transmissor de imagem aí que eu já usei, sem contar os Teradeks, né, que são a primeira linha aí de cinema, mas o Cosmo C1 eu usei ele e senti que ele é bem mais estável do que o Mars, por exemplo. Tá? Ele tem um sistema de busca de canal automático que faz com que ele perceba que aquele canal está começando a ter queda de sinal, ele automaticamente muda o canal do transmissor e do receptor. Ou seja, a gente não tem pulo de imagem, ele vai mudar de canal sem me dar um black de perda de sinal da imagem. Então, ele vai sozinho trocando os canais dele, e isso dá uma segurança para você não ter que ficar lá, você buscando o canal na mão manualmente, né? Então, acredito que nesse ponto o C1 tem essa vantagem em cima do Mars. Outra vantagem que o C1 tem, que é justamente a latência, né? O que esse daqui é 0,1 segundos de atraso, esse daqui é 0,04, né? Ou seja, ele é menos da metade da latência desse daqui. Faz com que você mal perceba essa latência, lógico, citando o mesmo exemplo que eu dei, se é uma corrida, uma coisa muito rápida, você vai acabar percebendo um pouco isso, mas se são coisas mais lentas que você está filmando, você mal percebe a latência desse equipamento. Tá? Aí fica como sugestão se você for querer usar o Cosmo, eu aconselho usar em todas as câmeras, tá? Isso é uma bela solução para você não ter que cabear, né? Você poder estar com 3, 4 câmeras recebendo isso com uma pequena latência, você consegue no VMix facilmente dar um delay no áudio para igualar o delay que tem aqui, né? Então, comparando de latência, né? Esse daqui é 0,1 e esse daqui é 0,04. Tá? Comparando a distância, o fabricante diz que esse daqui chega até 120 metros e o C1 chega até 300 metros. Tá? Eu não testei ele ainda nessa distância tão longa, mas já fiz com ele a 150, a 160 metros, ele super funcionou. Né? Eu ainda quero fazer esse teste para entender um pouco a real distância, né, com visada limpa, porque esse daqui o fabricante diz que é 120, mas eu já usei ele me mandando sinal limpo, sem interferência, a mais de 120 metros. Tá? Então, é uma recomendação do fabricante, mas na prática vai depender muito da sua situação. Se você tem paredes, árvores, ou enfim, elementos na tua frente, você vai diminuir essa distância. Se você tem uma visada limpa, totalmente reta, sem nenhum obstáculo, você consegue aumentar um pouco. Tá? Voltando a falar do C1, ele também tem a mesma característica do Mars, que é poder entrar tanto SDI quanto HDMI, tá? Porém, diferente do Mars, ele me dá um loop, ele me dá uma saída SDI, tá? Ou seja, se eu estou com o meu câmera usando um aparelho desse, ele consegue me mandar o sinal, mas ele consegue ter um loop de sinal SDI para ligar um monitor. Né? Então, com esse monitor, ele pode ligar um monitor maior do que o visor da câmera, que vai facilitar a operação dele. Então, o fato desse ter o loop, né, que é o SDI out, ajuda muito, né, para você poder ligar no monitor, às vezes até um monitor de referência para o diretor, enfim, ele tem essa questão que é bem interessante aqui para o uso dele. Né? A gente já observa que a antena dele já é uma antena diferente, né, da antena do Mars, ela é mais parruda, e esse tipo de antena ele funciona quando você está
visada de mesma altura com câmera e switcher, tá? Ou seja, se eu tenho uma situação que, por exemplo, eu tô com o meu switcher em cima de um morro a, sei lá, X metros de altura aqui no morro, e minha câmera está aqui embaixo, né? Nesse caso, se eu tenho diferença de altura, é recomendado a gente usar as antenas cogumelo, tá? A antena cogumelo, ela serve justamente para você poder mandar um sinal mais para cima do que reto, tá? Esse daqui, ele manda o sinal reto, então transmissor e receptor, ele faz uma linha de sinal aqui. Com a antena cogumelo, ele vai subir esse sinal, ele faz o sinal ganhar altura, né? Então, se você tem uma situação em que a tua câmera está numa altura diferente da tua mesa de corte, é recomendado você usar as antenas cogumelo no que tiver mais baixo, né? Então, se é a câmera que está no mais baixo, você usa a câmera com a antena cogumelo e ele vai mandar o sinal mais forte se você está com o seu switcher mais ali em cima, tá? Isso aqui é uma característica bem interessante dele também. Uma coisa que eu também acrescento aqui no Cosmo é que ele tem no receptor, que é o azulzinho, ele tem aqui o USB dele, que serve aqui tanto para alimentação de energia, quanto para ligar ele direto no seu computador. Isso é muito interessante. Esse aparelhinho aqui, além de ser um transmissor de sinal, ele vira uma placa de captura, né? Ou seja, a câmera que você está mandando para ele, você ligando essa câmera aqui direto no USB num computador, você consegue fazer a captura dessa imagem, tá? Eu fiz esse teste, funciona, porém ele não manda essa captura em Full HD, tá? Ele vai mandar essa captura em 1280 em HD. Porém, dependendo do trabalho, se é um trabalho de jornalismo, alguma coisa que você precise ter uma urgência e que você tem uma câmera solta e você tem lá já o cara num laptop recebendo direto com isso daqui, ligando no computador para poder fazer uma transmissão rápida, pô, é super recomendado, tá? Porém, como eu disse, eu fiz o teste capturando ele tanto na webcam dele, né, via USB, quanto via placa de captura, e o sinal via placa de captura foi bem melhor, além dele chegar em Full HD, ele chegou com uma definição bem mais interessante do que usando via webcam. Isso é um recurso que ele tem, que pode facilitar em algum momento, porém, se for ser comparado aqui, vou usar a webcam ou o sinal de saída SDI via placa de captura, eu super recomendo usar o sinal SDI, tá? Uma característica dele é que ele não tem o aplicativo que o Mars 400 tem, tá? Então, eu não consigo conectar celulares para receber esse sinal. Ele concentra aqui toda a força dele, a tecnologia dele, para me dar um sinal com maior qualidade chegando aqui no meu switcher. Então, pô, fazendo aqui um aparato, a ideia não é ser um review do equipamento, né? A gente não vai ligar e ficar aqui testando. Porém, são soluções muito boas, né, para a gente conseguir fazer uma transmissão sem cabo. Eu, há pouco tempo atrás, fiz uma transmissão que eu tinha uma câmera que estava a 300 metros e eu estava usando um cabo de fibra ótica. E algum roedor comeu o meu cabo, né? Então, assim, eu perdi meu último dia de transmissão. Era a minha principal câmera, mas era uma câmera que estava muito longe. Eu perdi o sinal dessa câmera, porque comeram parte do meu cabo, e a gente resolveu usando um transmissor. Eu mandei o transmissor e a gente conseguiu receber o sinal sem cabo, né? De uma forma, segura, né? Por conta dessa tecnologia que ele tem, de trocar os canais automáticos e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu aconselho usar em todas as câmeras, se for usar, né? Porque aí, teoricamente, todas as câmeras vão chegar com uma latência. Você faz um ajuste de áudio no vMix, você iguala o áudio no vídeo e você vai trabalhar de maneira super eficiente sem ter que passar cabo, né? Quem trabalha com transmissão sabe
que né, a parte mais chata aqui do nosso trabalho é passar cabo, e se a gente tem a possibilidade de fazer um evento com 3 desse, 4 desse, super resolve. Eu fiz agora há pouco um evento corporativo que eu estava com 3 desse, eu mandei 3 câmeras para um switcher e eu não precisei cabear. Evento corporativo, muitas vezes a galera não quer que você passe cabo no chão, mesmo que você fite e esconda. Tem algumas situações em que é difícil de passar cabo ou o cliente tem uma preferência de não ter cabo aparente, então usar um equipamento desse aqui super resolve essa questão, tá? Então é isso. Aqui fica, né, esse indicação de equipamento, super acredito que esses equipamentos da Holland dão conta do recado, porém existem outras marcas mais baratas, outras marcas mais caras que acabam fazendo a mesma coisa. É uma questão de testar, usar. Eu estou aqui indicando o que eu uso, né? Então, se tiver que fazer transmissão sem fio, hoje em dia eu super recomendo pegar o Cosmo. Eu acho que, apesar da diferença de valor dele para o Mars, eu acho que ele tem uma distância mais longa, ele tem uma latência menor, ele tem uma construção dele que me parece ser mais parruda, mais forte. A antena dele, você ter essas opções já no kit que você compra, pô, é incrível. Você pode também comprar antenas para o Mars, mas você vai ter que comprar elas separado, elas não vêm no pacote. Então, é isso aqui, fica aqui esse vídeo da gente conversando sobre transmissão sem fio de imagem da câmera para o switcher ou da câmera direto para o computador. Fechou? É isso, valeu!